Estudo adicional. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o pastor Lucas e quero cumprimentar você que está inscrito aí com a gente. Você que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, se inscreva e ative o sininho das notificações, clicando 2 vezes sobre o botão de inscrição. Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto importante de que o estudo adicional ele não é um outro estudo, tá? E também não é uma recapitulação, tá? O estudo adicional é um complemento de tudo que foi visto a semana, é um elemento a mais aí que vai contribuir. Ellen White escreveu um livro chamado Dons Espirituais, que em inglês é Spiritual Gifts, volume 2, página 227. E eu gostaria apenas de salientar, você tem toda a seção do parágrafo aí que foi incorporada aí pelo guia de estudos. Eu apenas gostaria de salientar, portanto, uma pequena parte, que seria uma porção inicial, onde ela escreveu assim: os professores de religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se estão na fé. E é um fato temeroso que muitos estejam se apoiando em uma falsa esperança. Que alguns se apoiam em uma experiência antiga que tiveram anos atrás, mas quando são levados a esse momento de examinar o coração, quando todos deveriam ter uma experiência diária, não tem nada a relatar. Perceba que no início dessa parte nós temos um asterisco que indica que as palavras dessa citação aí podem ser aplicadas aos professores de todas as disciplinas. Ok? Não somente a professores de ensino religioso especificamente. Tá? Por conta dos princípios envolvidos, né? Não são direcionados aí somente a professores de religião. Antes de escrever isso, ela cita o texto de Jeremias 17, verso 9, que é bastante conhecido, inclusive entre nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quantas pessoas já foram dizer aí para você que em relação a alguma coisa que elas são, de certa forma, acusadas de erro, né? Elas simplesmente dizem, mas a minha consciência não está me acusando. Então, no que eu errei? Então, veja, aí está a resposta para essa pergunta, em Jeremias 17, verso 9. O coração que está aí é a nossa mente, não é o coração que bombeia o nosso sangue. Então, a nossa mente é enganosa. Muitas vezes nós nos enganamos com muitas coisas. Quando nós temos a mais certeza absoluta de que nós estamos certos, nós estamos enganados em algum pequeno detalhe. Então, dessa maneira, nós precisamos atentar para isso, examinar o nosso coração diariamente e refletir, pensar qual tem sido o nosso procedimento. Isso tem a ver com a adoração. Eu quero enfatizar, por fim, a pergunta número 1, das perguntas para a consideração logo ali abaixo. Nós lemos assim, em Marcos 7, 1 a 13, a causa da adoração falsa está no coração. Deus não aceita a adoração se ela não brotar do coração. Por que a cruz abre o coração para que amemos a Deus? Sabe, eu gostaria de responder esta pergunta. Não é a única maneira de responder essa pergunta, tá? Existem outras possibilidades. Mas eu gostaria de responder essa pergunta dando um exemplo para você. Talvez eu possa estar falando para alguém aí
que esteja acostumado a dar estudos bíblicos, que já tem experiência, inclusive, com isso. Sabe, existe um risco muito grande quando nós ministramos estudos bíblicos a alguém, de nós ensinarmos a doutrina sem apresentar a Cristo que está por detrás dessa doutrina. É possível nós ensinarmos doutrina sem Jesus? Com toda a certeza absoluta. Dessa forma, eu queria apresentar um exemplo bem prático para você. Existem situações em que pessoas são ensinadas que para serem batizadas, para fazerem parte da igreja adventista, elas precisam tirar os brincos, os anéis de bijuteria, pulseiras, não devem mais fazer tatuagens e essas coisas aí. Sabe, esse ensinamento em si, ele não está errado, ok? Não está errado. Mas eu, particularmente, não concordo com a ênfase, né? Não o ensinamento, mas a ênfase a qual é dada esse ensinamento. Por quê? A adoração a Deus, a transformação que Deus opera em nós, ela acontece de dentro para fora. A partir do momento que eu simplesmente oriento uma pessoa, enquanto estou estudando a Bíblia com ela, e não explico a ela a respeito da adoração a Deus, como que Deus transforma uma pessoa, transforma no sentido de mudança de caráter, né? Que essa mudança e que essa adoração a Deus acontecem de dentro para fora, quando eu simplesmente aplico um critério de checklist, tipo como se eu chegasse para a pessoa aí, no tempo preparatório para o batismo dela e pergunto: você já jogou fora os brincos? Você já parou de pintar suas unhas? Você já fez isso? Você já fez aquilo? E na mente da pessoa fica a impressão de que a fé é simplesmente cumprir obrigações, cumprir requisitos. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu preciso conversar com você. Com todo carinho, com todo respeito. Se você tem essa ênfase, por favor, reveja esses conceitos. Conheço muitas pessoas que vieram para a igreja com esse tipo de orientação e em pouco tempo já estavam fora dela, porque não chegaram a entender o aspecto da adoração a Deus, do relacionamento com Deus, como Deus transforma, que é de dentro para fora. A partir do momento que eu simplesmente peço, para você ser batizado, para você ser adventista, você tem que deixar de usar joias. Então, eu transformei a fé num simples checklist. Qual que é o ensinamento que eu preciso enfatizar? Não estou dizendo que nós não devemos mais orientar as pessoas em relação ao desuso das joias. Não, muito pelo contrário. Mas nós temos que saber qual é o momento para isso. Então, primeiramente, nós precisamos apresentar a Jesus na doutrina, que Ele quer morar no coração, que a pessoa precisa ter um relacionamento com Ele através da oração, que a pessoa precisa estudar a palavra de Deus, que é a verdade. E dessa forma, ela fazendo essas coisas, tendo esses hábitos, ela vai entender o princípio relacionado à modéstia cristã. Vai chegar no momento que não só com a sua orientação em relação ao desuso das joias, mas ela mesma vai tomar a decisão, porque ela vai perceber que essas coisas tratam de ídolos na sua vida. Mas nós precisamos orientar as pessoas para irem direto a Jesus, primeiramente. E dessa forma, com esse contato com Jesus e com a palavra de Deus, as decisões serão tomadas. Finalizamos aqui o nosso estudo desta semana em relação à adoração no contexto da educação. Amanhã à tarde, portanto, nós teremos aí a introdução de mais um capítulo da nossa série,
Que Deus abençoe você e um ótimo restante de preparação aí para o sábado.